O caso dos denunciantes invejosos, pelo professor Dmitri Dimolos. A obra. O caso dos denunciantes invejosos, do filósofo de direito Lon Fuller, fundamentado principalmente no regime nazista na Alemanha, que após a sua queda coube à justiça de transição julgar as barbáries acontecidas, traz à tona polêmicas sobre a relação entre moral, direito e justiça. Em primeiro tempo do livro, temos 5 soluções contadas sobre a ótica de 5 deputados. Na segunda parte, 5 professores embasam suas posições, cerrando a metódica com as últimas considerações, fazendo uma breve reflexão do texto exposto, onde o autor coloca em xeque o caso dos denunciantes invejosos. Em síntese, a obra trata de uma alusão ao Segundo Reich. O autor cria um país fictício onde percebemos uma boa representação do nazismo, que por sua vez era representado pelos casacas púrpuras. Durante uma ditadura, muitos inimigos são delatados por crimes de pouca seriedade, sendo condenados à morte na maior parte das vezes. E daí vem o ponto principal. Após o reparo da democracia, esses denunciantes devem ser responsabilizados? Deputados. Primeiro deputado. Para o primeiro deputado, os denunciantes invejosos não devem ser punidos, já que as denúncias foram fundamentadas nas regras postas pelo governo da época, em fatos que realmente eram censuráveis. No direito imposto pelos casacas púrpuras não havia lei. Eles tentavam aplicar pena a todos baseado em seu próprio ordenamento legal, mas descumpriam as leis com as quais não estavam de acordo, sem nem ao menos preocupar-se em revogá-los. Porém, um importante detalhe na opinião do deputado é que seria necessário cuidados especiais, pois, ao revés, estaríamos sendo o júri, o juiz e o carrasco. Segundo deputado. O segundo deputado concorda com o primeiro, contudo, indo por um caminho precisamente oposto. Para ele, é um absurdo considerar o partido Casacas Púrpuras como um governo autêntico. Poderiam a qualquer momento interferir na administração da justiça, principalmente quando essa não trabalhasse de acordo com os fins e os aferros do poder. Foi uma guerra de todos contra todos. Portanto, os denunciantes nada mais eram que uma fase dessa guerra. Assim, não podem ser condenados, pois seus atos não podem ser considerados ilegais, já que não viviam em Estado de Direito, e sim numa anarquia. Terceiro deputado. Para o terceiro deputado, é correto afirmar que, antes de tudo, cada caso deveria ser minuciosamente avaliado. Discorda do modo pleno do segundo deputado, que afirmou que as pessoas da época viviam na guerra de todos contra todos. Os denunciantes invejosos faziam uso da acusação e dos tribunais para realizar seus desígnios criminosos. A sua opinião é que esses atos fossem passíveis de punição, todos deveriam ser condenados, os membros do partido, o governo juntamente com as pessoas que tiraram proveito da situação. Quarto deputado. Para o quarto deputado, deveria ser feita uma lei voltada somente para o tratamento do caso dos denunciantes invejosos, a ser analisado de maneira trabalhada os vários aspectos desse problema. Esse deputado também acredita que, devido às ações dos denunciantes, não poderiam ser classificados como assassinos. Assim, devem ser estabelecidas penas apropriadas para cada infração cometida. Quinto deputado. O quinto deputado discorda da opinião do deputado número 4, pois, segundo ele, promulgadas novas leis, estaríamos empregando um dos mais odiosos procedimentos do regime dos casacas púrpuras. Sugere ainda que seja aplicada a justiça dos homens, onde a população traria o assunto de forma que avaliasse adequada. Com isso, não haveria envolvimento no governo nem no sistema jurídico, evitando assim tentar chegar à conclusão de um caso sem solução, tentando superar o certo. Quinto deputado. O quinto deputado discorda da opinião do deputado número 4, pois, segundo ele,
Promulgadas novas leis, estaríamos empregando um dos mais odiosos procedimentos do regime dos casacas púrpuras. Sugere ainda que seja aplicada a justiça dos homens, onde a população traria o assunto de forma que avaliasse adequada. Com isso, não haveria envolvimento no governo nem no sistema jurídico, evitando assim tentar chegar à conclusão de um caso sem solução, tentando separar o certo do errado no regime em questão. Juristas. Professor Goldenage. Para o professor Goldenage, existem duas considerações a serem feitas. Se as condenações aconteciam por meio da aplicação correta da legislação na época, concluindo com isso que não era direito, mas sim um odioso produto de mentes criminosas quando isso acontecia, o fato dava-se em casos de condenações mediante regulamentos de emergência, sem que houvesse o devido processo legal. Nesses casos, os autores e cúmplices desses atentados ao direito devem ser punidos. Em uma segunda consideração, afirma que o direito deve ser aplicado de forma justa e moral, uma vez que quando não há justiça, não existe lei. Afirma ainda que as ordens dos políticos devem ser acatadas, mesmo que sejam parciais. Recua ao passado, caindo na armadilha do iluminismo e positivismo, uma vez que não será possível alcançarmos a liberdade e a igualdade se ficarmos restritos às leis. Professor Vandelli. Para o professor Vandelli, sobre o caso dos denunciantes invejosos, ele considera que cabe aos juízes o poder de definir o que deve ser feito, embora ache que esses não devam ser condenados, uma vez que cometeram tais denúncias com base na lei vigente, as quais davam subsídio a essas práticas. Dessa forma, afirma que os camisas púrpuras chegaram ao poder por meio do voto popular, ou seja, a maioria da população estava de acordo com as ideias dos futuros governantes. Quando alguém vem a propor algum tipo de vingança nesse caso, instiga atos de violência, e não é para isso que foram questionados. Finaliza dizendo que o direito é um instrumento que cada grupo social utiliza para alcançar as suas finalidades. Professor Sting. A professora Sting não concorda com os pareceres realizados pelos deputados e professores, pois foram formulados a partir de um ponto de vista masculino, analisando a causa das denúncias feitas na época. Segundo a professora, não apresenta a inveja como a causa da morte dos denunciados, mas sim a morte por causa do direito que estava em vigor, quando a sua opinião sobre o caso é a favor que o governo deixe impune os denunciantes invejosos, pois há problemas de máxima relevância a serem tratados, como a reestruturação do ordenamento jurídico, garantindo maior participação feminina no atual sistema jurídico. Professor Sateni. Para o professor Sateni, primeiramente discordando da professora Sting na questão que envolve discriminação entre homens e mulheres, como que deve ser levado em conta é o significado do direito, pois, para ele, o direito é o conjunto de normas colocadas em vigor pelo legislador, e o direito está contido nas decisões dos tribunais. Para Sateni, as leis devem visar a democracia em âmbito geral, atingindo o sentido da vida social. No caso dos denunciantes invejosos, acredita que, juntamente com os juízes que fundamentaram tais leis corruptas e injustas, devem ser também condenados com sanções proporcionais ao mal que causaram. Professor Sateni. Para o professor Sateni, primeiramente discordando da professora Sting na questão que envolve discriminação entre homens e mulheres, como o que deve ser levado em conta é o significado do direito, pois, para ele, o direito é o conjunto de normas colocadas em vigor para o professor Sateni, professor Sateni. Para o professor Sateni, primeiramente discordando da professora Sting na questão que envolve discriminação entre homens e mulheres,
como o que deve ser levado em conta é o significado do direito, pois, para ele, o direito é o conjunto de normas colocadas em vigor pelo legislador e o direito está contido nas decisões dos tribunais. Para Satene, as leis devem visar a democracia em âmbito geral, atingindo o sentido da vida social. No caso dos denunciantes invejosos, acredita que, juntamente com os juízes que fundamentaram tais leis corruptas e injustas, devem ser também condenados com sanções proporcionais ao mal que causaram. Professora Bernadotte. A professora Bernadotte, que discorda dos professores Goldnage e Satene ao que se trata de serem integrantes de uma comunidade política, onde somos todos iguais e apresentamos os mesmos direitos. Para ela, a aplicação da lei está vinculada a quem está no poder, já que os interesses dos governantes muitas vezes são determinados para a tomada de decisões. Volta. Professora Bernadotte. Volta. Professora Bernadotte. A professora Bernadotte, que discorda dos professores Goldnage e Satene, ao que se trata de serem integrantes de uma comunidade política onde somos todos iguais e apresentamos os mesmos direitos. Para ela, a aplicação da lei está vinculada a quem está no poder, já que os interesses dos governantes muitas vezes são determinantes para a tomada de decisões. Com a relação aos denunciantes invejosos, ela acha que eles não devem ser punidos, pois na época estavam apenas colocando em prática o que determinava as normas jurídicas em vigor. Últimas considerações. De acordo com o professor Goldnage, ele acredita que os casos dos denunciantes invejosos devem ser acertados como uma questão de direito. Seria justo absolver os denunciantes que empregaram da legalidade. Volta. Últimas considerações. De acordo com o professor Goldnage, ele acredita que os casos dos denunciantes invejosos devem ser acertados como uma questão de direito. Seria justo absolver os denunciantes que empregaram a legalidade, ainda que injusta, para incriminar os denunciados, ainda que fosse para atender interesses próprios ou do governo? E os juízes que deram continuidade às acusações mesmo diante de tanto barbarismo, legitimando com sentenças e penas capitais? Porque pura e simplesmente estavam cumprindo as leis e não devem ser questionados ou punidos. Podemos acreditar na existência de um direito injusto ou todo direito é justo. Lembrando que a justiça é originária da moral.